E se as 8 provas da Terra esférica não forem provas, mas interpretações? E se navios, eclipses, fusos horários e até satélites contarem outra história, uma história que a ciência tradicional ignora? Hoje vamos desmontar cada ponto, revelar o que o céu realmente mostra, quando você observa sem medo. Vivemos em um tempo em que a palavra ciência foi elevada à posição de autoridade incontestável. Não porque seus métodos tenham sido aplicados com perfeição, mas porque seus modelos foram transformados em dogmas. A própria forma da Terra, uma questão que deveria ser simples, clara e objetiva, tornou-se um pilar inquestionável, cercado por um conjunto de provas repetidas ao longo de gerações. Entretanto, quando examinamos essas provas mais de perto, percebemos que muitas delas não são observações diretas, mas interpretações derivadas de um modelo previamente assumido como verdadeiro. Por isso, antes de analisarmos qualquer evidência, precisamos estabelecer a única regra realmente científica deste episódio. Observações são fatos, modelos são narrativas construídas para organizar esses fatos. E uma narrativa jamais pode ser usada como prova de si mesma. Não podemos usar distâncias heliocêntricas, cálculos orbitais ou valores derivados da própria cosmologia do globo para comprovar a validade dessa mesma cosmologia. Esse é um erro metodológico fundamental, mas amplamente cometido. Aqui adotaremos outro caminho. Não usaremos números já prontos do modelo oficial, não usaremos as premissas que a ciência moderna assumiu e cristalizou. Vamos trabalhar exclusivamente com aquilo que qualquer ser humano pode observar. Ângulos, luz, sombra, trajetórias aparentes, eventos cíclicos e fenômenos naturais. Essa é a base sobre a qual reconstruiremos a análise dos 8 pontos tradicionais da esfericidade. Uma base limpa, direta, honesta e livre de pressupostos. É sob essa luz que começamos esta investigação. Não para negar modelos, mas para libertar o olhar. Para enxergar aquilo que sempre esteve diante de nós, mas velado pela força da narrativa dominante. O universo é maior do que nossas certezas, e só quem questiona pode atravessar seus limites. Para analisar as 8 provas oficiais da esfericidade, precisamos compreender o arcabouço do modelo Terra plana eletromagnética, TPE, que será usado como referência paralela. Este modelo não surge para substituir dogmas por dogmas, mas para oferecer uma interpretação coerente, baseada exclusivamente em observações de superfície e comportamentos físicos verificáveis. No TPE, a Terra é um grande plano com cerca de 20 mil quilômetros de raio, circundado pela Antártida, que funciona como a borda natural do mundo conhecido. Acima desse plano existe uma cúpula física real, uma estrutura firme, onde as estrelas e outros corpos celestes permanecem ancorados. Mas o que vemos no céu, constelações, Sol, Lua e seus movimentos celestes, não é a camada superior da realidade, e sim o resultado de um fenômeno visual mais próximo, o domo geodésico, um limite perceptivo que acompanha o observador onde quer que ele esteja. Esse domo geodésico ele não é físico. É o campo de observação que define o alcance visual e cria a sensação
de curvatura do céu e independe do modelo cosmológico da realidade, uma vez que é associado ao limite de percepção do observador em Terra. Ele é responsável pela projeção da rotação das estrelas no domo físico, pela diferença entre os céus do norte e do sul, e por diversos fenômenos que a cosmologia esférica atribuiu a distâncias astronômicas imaginadas. O Sol, no modelo TPE, o grande transformador do sistema elétrico, funciona como uma lanterna eletromagnética, iluminando apenas parte do plano, criando dia e noite de forma natural. A Lua possui luz própria, com ciclos internos de emissão que explicam suas fases. Existem ainda outros corpos lunares invisíveis que não emitem luz no espectro visível e que desempenham papéis cruciais em eclipses e perturbações eletromagnéticas. A gravidade, nesse modelo, não é uma força mecânica newtoniana nem curvatura do espaço-tempo. Ela é uma consequência do campo eletromagnético vertical que diminui com a altitude, chega a zero na zona neutra e se inverte acima disso. Como resultado, temos a sustentação de satélites e outros objetos na chamada região antigravitacional. Em resumo, esse é o cenário que nos permitirá reinterpretar com rigor e liberdade os 8 pontos tradicionais de defesa da esfericidade. O primeiro argumento clássico a favor da esfericidade afirma que navios desaparecem pelo casco conforme se afastam do observador. É uma imagem forte, intuitiva, repetida desde a escola como evidência irrefutável da curvatura terrestre. Mas, quando observamos esse fenômeno com instrumentos modernos e métodos independentes, percebemos que a interpretação tradicional não resiste à análise detalhada. Um dos casos mais emblemáticos ocorre no litoral paulista, envolvendo a Ilha Sumítica, a aproximadamente 33 quilômetros da costa de Caraguatatuba. De acordo com o modelo heliocêntrico, essa ilha deveria estar totalmente oculta pela curvatura. Considerando uma altura do observação de 2,3 metros, a ilha deveria estar mergulhada a mais de 60 metros abaixo da linha divisada. Considerando a refração da luz, segundo o próprio modelo da bola molhada e giratória, a ilha deveria estar a 50 metros abaixo da linha divisada, ainda sendo impossível de ser observada. No entanto, observações com câmeras de longo alcance mostram que uma parte significativa da ilha é visível, enquanto a parte inferior permanece oculta, não por curvatura, mas por refração atmosférica e densidades variáveis de ar ao longo da superfície da água. No modelo TPE, isso faz completo sentido. A baixa altitude do observador, a camada de ar sobre o mar, inversões térmicas e o comportamento óptico do domo geodésico alteram o limite perceptivo e modulam a visibilidade dos objetos distantes. A parte inferior oculta não aponta para uma curvatura do terreno, mas para a interação complexa entre atmosfera e luz. Assim, o desaparecimento gradual do casco não é uma prova geométrica, é um fenômeno óptico conhecido há séculos e reinserido aqui dentro de uma geometria de percepção, não de superfície. O experimento de Eratóstenes é frequentemente apresentado como o argumento mais elegante e definitivo a favor da esfericidade da Terra. A narrativa oficial é simples. Em 2 cidades distantes,
sombras têm comprimentos diferentes no mesmo horário, logo, a Terra é curva. Isso, porém, parte de um pressuposto que raramente é questionado, de que o Sol que vemos no céu é o Sol real, localizado a milhões de quilômetros e que seus raios luminosos são paralelos. No modelo Terra plana eletromagnética, essa premissa não se sustenta. Primeiro, porque uma premissa não pode ser usada para provar a ela mesma. Isso não é método científico. E segundo, o Sol visível não é o corpo real, mas uma projeção luminosa no domo geodésico, que funciona como o limite perceptivo do observador. Esse domo, não físico, não material, acompanha o observador onde quer que ele esteja, impondo uma geometria perceptiva sobre o céu em qualquer modelo de cosmologia que queira explicar o fenômeno. Assim, quando Eratóstenes mediu a variação de sombras em Siena e Alexandria, o que ele mediu foi o comportamento da projeção solar, não a curvatura do chão. A distância de aproximadamente 6.370 quilômetros encontrada no experimento é, na realidade, o raio da curvatura perceptiva do domo local. Esse valor ele reaparece em todas as geometrias celestes não porque represente uma esfera terrestre, mas porque reflete a distância angular entre o observador e o limite máximo das projeções visíveis. A diferença entre as sombras se explica naturalmente em um sistema em que o Sol é uma fonte luminosa elevada, circulando sobre o plano e projetando luz oblíqua em diferentes latitudes. E quando o Sol projetado interage com o domo geodésico, a divergência angular entre duas localidades se torna inevitável, mesmo num plano. O experimento de Eratóstenes não mede a Terra, mede a cúpula perceptiva, a abóbada aparente que organiza nossa visão do céu. Uma interpretação possível, válida e completamente independente da ideia de esfericidade. O terceiro argumento tradicional afirma que a gravidade varia conforme a latitude, sendo mais intensa nos polos e mais fraca no equador, algo que seria explicável pela rotação de um globo achatado. Mas essa visão ignora um fato amplamente conhecido entre físicos e geofísicos. A gravidade medida na superfície não é uniforme e tampouco depende apenas de latitude. Gravímetros revelam que a aceleração da gravidade varia significativamente com o tipo de solo, com a densidade das rochas, com a presença de bacias sedimentares, com a profundidade de massas d'água e até com características geológicas regionais. Em outras palavras, a gravidade é local, irregular, influenciada por fatores materiais imediatos. E a constante G, considerada o pilar da física gravitacional newtoniana, é historicamente a constante mais incerta e difícil de medir, sofrendo variações sistemáticas entre experimentos. Dentro do modelo Terra plana eletromagnética, essa complexidade se torna clara. A gravidade não é uma força de atração universal, mas o resultado de um campo eletromagnético vertical que empurra os corpos para baixo na superfície. Esse campo diminui com a altitude, chegando a uma zona neutra, onde seu valor se aproxima de zero. Acima dessa região, ocorre o fenômeno mais fascinante, a inversão do campo, resultado da continuidade do gradiente do campo. Na zona neutra ou antigravitacional, é onde objetos podem ser estacionados ou manter-se em movimento horizontal nivelado,
por forças também horizontais e sem cair. É nessa zona que residem satélites, objetos artificiais e a própria ISS, não por órbitas gravitacionais, mas por estabilidade eletromagnética. Assim, a variação da aceleração da gravidade deixa de ser uma assinatura da esfericidade e torna-se evidência da complexa estrutura eletromagnética do campo vertical terrestre, algo invisível no modelo mecanicista, mas central no modelo eletromagnético. A quarta prova da esfericidade baseia-se nas imagens obtidas por balões meteorológicos, foguetes amadores, aviões e supostas filmagens de satélites. Nelas, observa-se uma curvatura do horizonte, interpretada pela ciência oficial como a curvatura física da Terra. No entanto, essa interpretação assume novamente que a percepção visual do observador é direta, que vemos o chão do planeta sem interferência. No modelo Terra plana eletromagnética, isso não ocorre. Para grandes distâncias, poderíamos dizer que o observador jamais enxerga o mundo real diretamente. Ele enxerga através do domo geodésico, o campo visual curvo que define o limite perceptivo. Quando um balão sobe 20, 30 ou 40 quilômetros, o domo geodésico simplesmente sobe junto, mantendo o observador sempre no centro da abóbada perceptiva. Como resultado, a possível curvatura que talvez apareça nas filmagens é a curvatura do próprio domo, e não do solo físico. Essa curvatura perceptiva se intensifica conforme a altitude aumenta, exatamente como esperado em um sistema em que o horizonte se expande dentro de um limite visual curvo, e mesmo imagens feitas com lentes retas podem apresentar essa curvatura, porque o fenômeno não é óptico da câmera, é geométrico do campo de visão. Ao mesmo tempo, a ISS e objetos luminosos que se movem sobre nós não precisam orbitar uma esfera por gravidade. Eles se encontram na zona neutra do campo EM, onde não caem nem sobem, flutuando e deslocando-se horizontalmente de acordo com linhas de força. Ou seja, aquilo que vemos no céu não exige uma esfera, apenas requer um campo de percepção curvo e camadas bem estruturadas. A curvatura observada é verdadeira, mas não é a da Terra, é a do céu. O eclipse lunar é talvez o fenômeno celeste mais utilizado como prova da esfericidade terrestre. A narrativa oficial afirma que, durante o eclipse, a Terra projeta sua sombra sobre a Lua e que somente uma esfera poderia gerar uma sombra circular. Mas essa interpretação assume, novamente, que o que vemos no céu é o sistema real, direto, tridimensional, e não uma projeção filtrada pelo domo perceptivo que nos envolve. No modelo Terra plana eletromagnética, a Lua não é um corpo passivo refletindo a luz solar, mas uma entidade luminosa com luz própria, cujo brilho é modulado por ciclos internos de absorção e emissão eletromagnética. Assim como uma bateria que se carrega sob o Sol e descarrega progressivamente, a Lua apresenta fases porque sua emissão varia, não porque recebe mais ou menos luz refletida. Além disso, existem outros corpos celestes que não emitem no espectro visível, mencionados por astrônomos dos séculos 17, 18 e 19, e até em estudos modernos, submetidos a interpretações heliocêntricas. Esses corpos, luas secundárias, esferas escuras, estruturas endensas, transitam em órbitas semelhantes às da Lua visível. Quando um desses corpos cruza a frente da Lua, dois efeitos se combinam,
a diminuição natural da emissão lunar e a obstrução parcial causada por um astro invisível. O resultado é o eclipse lunar. O ciclo Saros, usado para prever eclipses, não depende de modelo esférico algum. É um ciclo empírico, observacional, mapeado a partir da superfície da Terra. Nada nele exige uma sombra planetária. Ele apenas registra repetições no comportamento celeste visto através do domo perceptivo. Assim, o eclipse não é a sombra da Terra. É um fenômeno eletromagnético, cíclico e interativo, que envolve a luz da Lua, seus ciclos internos, suas alturas variáveis e a presença de corpos invisíveis. Uma dança celeste que permanece oculta àqueles que insistem em ver o cosmos como um mecanismo mecânico, e não como um circuito vivo. A circunnavegação, tanto marítima quanto aérea, é frequentemente apresentada como um triunfo da esfericidade terrestre. Se você pode dar a volta no mundo, o mundo só pode ser redondo. Entretanto, essa conclusão ignora uma premissa simples. É perfeitamente possível circundar um plano circular com bordas, especialmente se a Antártida representa o limite externo desse plano, como no modelo TPE. Os dados realmente confiáveis de circunnavegação vêm de antes do século XX. Após o surgimento do GPS, dos sistemas aeronáuticos modernos e do mapeamento esférico oficial, todas as rotas passaram a ser interpretadas automaticamente segundo o paradigma da esfera, perdendo seu valor como evidência independente. Mas, nos registros antigos, algo se destaca. As circunnavegações austrais eram muito mais longas do que as equatoriais, exatamente como previsto em mapas de projeção azimutal equidistante, como o mapa de Gleason, em que a circunferência aumenta conforme se afasta do centro. Rotas aéreas modernas, desenhadas sobre o mapa de Gleason, por exemplo, tornam-se linhas retas naturais, enquanto no globo aparecem como arcos curvos. Pilotos relatam que não fazem correções de altitude para seguir a curvatura terrestre, algo que seria obrigatório em um globo, já que manter a altitude constante implicaria manter-se paralelo à superfície curvada. Na engenharia, a situação é semelhante. Pontes, ferrovias e canais, estendendo-se por centenas de quilômetros, são projetados sem considerar nenhuma curvatura do solo. Quanto aos satélites, ao GPS e à ISS, a narrativa oficial recorre ao conceito de órbitas gravitacionais. No TPE, porém, esses objetos se comportam perfeitamente dentro da zona neutra eletromagnética, onde a gravidade atinge valor próximo de zero. Satélites geoestacionários, ao invés de orbitarem mecanicamente, flutuam em camadas EM específicas, mantendo posição relativa fixa a um dado ponto do plano da Terra. Assim, circunnavegação, aviação, engenharia e satélites tornam-se fenômenos coerentes, previsíveis e completamente explicáveis dentro da cosmologia eletromagnética, sem necessidade de um globo. O oitavo ponto clássico usado para sustentar a esfericidade da Terra afirma que a alternância de dia e noite, os fusos horários e os solstícios só podem existir se estivermos sobre uma esfera inclinada, girando a alta velocidade. Mas essa interpretação ignora um fato elementar. Todos esses fenômenos são observações diretas, e observações não pertencem a nenhum modelo. Elas precisam ser explicadas a partir do mundo real, não a partir de uma geometria previamente imposta. No modelo terra plana eletromagnética,
Sol funciona como uma fonte direcional, uma lanterna que ilumina apenas parte da superfície. Sua trajetória circular, com um raio variável ao longo do ano, cria naturalmente regiões iluminadas e regiões em sombra, organizando os fusos horários sem qualquer necessidade de rotação global. Quando o Sol circula sobre o Trópico de Câncer durante o solstício de junho, sua luz atinge continuamente o Círculo Polar Ártico, produzindo o Sol da meia-noite exatamente como observado. E quando ele percorre o Trópico de Capricórnio no solstício de dezembro, a iluminação se desloca para o extremo sul. O aparente desafio ao modelo plano, o Sol da meia-noite na Antártida, desaparece quando incorporamos o domo geodésico, o limite perceptivo não físico que acompanha cada observador. O domo geodésico curva e redireciona a projeção luminosa do Sol de acordo com a posição e altitude do observador, tornando o fenômeno compatível mesmo no Sul. Mesmo que não haja registros independentes equivalentes aos do Ártico, a possibilidade perceptiva permanece dentro da estrutura do modelo. Assim, o oitavo ponto deixa de ser uma prova da esfericidade terrestre e torna-se um reflexo da maneira como a luz se propaga no sistema eletromagnético do céu. Dia e noite, fusos horários e solstícios não são fenômenos exclusivos de uma esfera giratória, são expressões naturais de um Sol que ilumina, projeta e se desloca sobre o plano, filtrado pela arquitetura do domo perceptivo. Há um princípio fundamental que foi perdido no mundo moderno. Ciência não é a defesa apaixonada de um modelo, mas a observação cuidadosa da realidade. Quando modelos se tornam dogmas, a ciência morre e apenas a repetição sobrevive. Por isso, antes de aceitar qualquer interpretação, precisamos recuperar a distinção mais importante de todas. Fatos são observações, modelos são narrativas construídas sobre esses fatos. Os 8 pontos clássicos da esfericidade foram apresentados ao público como se fossem fatos diretos, mas não são. Eles são interpretações baseadas no modelo heliocêntrico e não observações independentes dele. A sombra na Lua não é a Terra, é uma interpretação. A curvatura no horizonte não é a superfície, é uma interpretação. A variação da gravidade não é prova geométrica, é outra interpretação. Quando confundimos interpretação com observação, caímos no erro de usar um modelo para provar sua própria validade. A ciência verdadeira é humilde. Ela olha para o fenômeno cru, antes de qualquer teoria, e pergunta: o que realmente estou vendo? Navios parcialmente visíveis, sombras irregulares, campos invariáveis, luzes celestes que se movem por projeção. Todos esses são fatos brutos, né? Que qualquer modelo que se proponha a explicar o mundo deve ser avaliado não pela tradição, mas por sua capacidade de interpretar essas observações sem depender de premissas invisíveis. Este capítulo é um lembrete. O universo não deve se curvar aos nossos modelos. Nossos modelos é que devem se curvar ao universo. Depois de reexaminar os 8 pontos, fica claro que nenhum deles é, por si só, uma prova conclusiva, né, da esfericidade. O que eles mostram quando olhados sem o filtro do heliocentrismo é outra coisa, que o céu e a Terra compõem um sistema complexo, repleto de fenômenos eletromagnéticos, ópticos e perceptivos que podem ser explicados por mais de um modelo. Navios no horizonte revelam o comportamento da refração e da densidade atmosférica.
O experimento de Eratóstenes revela a geometria do domo geodésico, não do solo. A gravidade mostra-se dependente de campos locais e da estrutura E em vertical. A possível curvatura observada em altitude revela o limite perceptivo do observador. Eclipses lunares mostram ciclos internos da Lua e a existência de corpos invisíveis. Circunnavegação, rotas de voo e engenharia mostram planicidade prática. Satélites e GPS demonstram zonas neutras e antigravitacionais. Fusos e solstícios revelam a trajetória eletromagnética do Sol-lanterna. Não há contradição com o modelo Terra plana eletromagnética. Pelo contrário, todos os fenômenos ficam mais naturais, mais diretos e mais baseados em comportamento físico e perceptivo real. Os 8 pontos não invalidam o TPE. Eles o reforçam. A análise final é simples, modelos diferentes interpretam os mesmos dados de formas diferentes. E o TPE consegue fazer isso sem recorrer a números invisíveis, distâncias arbitrárias ou constantes incertas. Quando deixamos de lado a rigidez dos modelos herdados e retornamos à observação direta, algo profundo acontece. O universo volta a respirar. Ele deixa de ser uma máquina cega, girando no vazio, e passa a se revelar como um circuito vivo, cheio de tensões, correntes, ciclos e ritmos. A Terra lhe deixa de ser uma bola isolada e torna-se o centro funcional de uma grande estrutura eletromagnética. O céu deixa de ser um espaço morto e passa a ser uma abóbada de projeções inteligentes, sustentada por camadas invisíveis de energia. A cosmologia heliocêntrica é um modelo, não um fato. Ela descreve o mundo como um relógio mecânico. O modelo eletromagnético o descreve como um organismo. Aqui, fenômenos como luz lunar, eclipses, trajetórias solares e campos gravitacionais não precisam ser encaixados à força em um modelo prévio. Eles emergem naturalmente do comportamento da própria realidade. No final, a pergunta não é qual modelo está certo, mas qual modelo respeita melhor o que observamos. A resposta pode não agradar aos guardiões da ortodoxia científica, mas ela permanece evidente. Quando respeitamos os fatos, quando nos libertamos das suposições, quando devolvemos o céu ao seu caráter enigmático, a Terra plana eletromagnética não é apenas possível, ela é coerente, sólida e profundamente reveladora. Tudo aquilo que chamamos de prova talvez fosse apenas o reflexo de uma história contada tempo demais. A verdade, porém, continua aberta, viva e luminosa para quem ousa olhar novamente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad.